Eu estou muito empolgado. Se você está conectado com a gente pela transmissão, seja muito bem-vindo. Vamos dar um forte aplauso para acolher as pessoas que estão online. Tem pais e mães de primeira viagem online com a gente que não está no auditório hoje, mas que está em casa, e vocês precisam saber, nós amamos vocês. Nossa igreja está crescendo, glória a Deus por isso. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Tiago, sou pastor aqui na Multi, e a gente está num mês muito especial, porque em agosto a gente está celebrando 3 anos de história, de uma igreja que nasceu dentro do apartamento que eu moro, junto com a minha esposa. Um negócio muito louco, improvável. 3 anos de histórias que se assemelham muito com essa dinâmica de Deus abrindo caminho onde não tinha caminho. Cara, eu amo o Evangelho, é o poder de Deus. E Ele tem conectado pessoas improváveis, como vocês que estão aqui. As pessoas que estão conectadas pela transmissão em outras cidades, talvez em outros estados. Nós estamos celebrando 3 anos de história como igreja. E, claro, nesse mês especial, nada melhor que uma série de mensagens especial. Relevante é o tema da nossa nova série de mensagens. E a grande verdade é que o nosso coração bate por uma igreja relevante. A gente tem muita expectativa de ser uma igreja relevante, não só agora, mas nos próximos 5, nos próximos 10, nos próximos 15 anos, 20, 30, se o Senhor assim permitir. Uma igreja relevante que faz a diferença aonde ela está. E a partir de onde ela está, para além de Campinas, estado de São Paulo. Será, pastor, uma igreja tão pequena, fazendo a diferença? Já começou, gente. Já começou, a gente compartilhou testemunhos no último mês, durante a série Cartas à Igreja. Cortes de mensagem, testemunhos que estão alcançando milhares de pessoas. É o poder de Deus, somos uma igreja improvável mesmo. Mas Deus está trabalhando em nós e através de nós. E nessa série de mensagens relevante, nós cremos que Deus está nos chamando para entender o momento, a estação que está virando. Para além do calendário, são 3 anos, então, de fato, tem coisas novas surgindo. E para um novo tempo, nós precisamos de uma nova postura. E eu, conversando com o pastor João, com a liderança, nós estamos convictos, diante de tudo que aconteceu nos últimos 3 anos, de que nós estamos encerrando ciclos e começando um novo ciclo. E nós precisamos de uma nova postura. Quando a gente fala de uma igreja relevante, não se engane, essa série é para todos nós. Quer você tenha participado dessa história nos primeiros 3 anos, ou você chegou aqui pela primeira vez, talvez você está aqui pela segunda, terceira vez, talvez você conectou no YouTube, nem sabe como é que você chegou nesse link. E eu estou aqui para te dizer que falar sobre uma igreja relevante e estrear essa série relevante é bênção, é uma ferramenta de Deus sobre a sua vida. Nós queremos investir na nossa comunidade e em cada pessoa que separar tempo para ouvir essa série de mensagens, porque falar de uma igreja relevante não é falar de uma estrutura impressionante. Falar de uma igreja relevante não tem nada a ver com falar com, sei lá, uma comunidade que está trabalhando numa perspectiva institucional apenas, criando uma logo, uma identidade visual e tentando marcar presença nas redes sociais. Não é sobre isso. Se o nosso coração bate por uma igreja relevante, no fim das contas nós estamos falando de gente relevante. E essa é uma série para a gente investir nas nossas vidas, na nossa igreja, nas pessoas que estão acompanhando a gente online. É uma ferramenta. Nós vamos ter algumas mensagens extremamente práticas desse ponto em diante. Nós vamos falar sobre uma espiritualidade relevante. Nós vamos falar sobre relacionamentos relevantes, relacionamentos conjugais, amorosos, relevantes. Não só isso, vai percebendo a progressão, eu quero ouvir um amém, um glória a Deus, um aleluia, fala Jesus. Famílias, pais e mães que vão surgir entre nós, que vão assumir a paternidade, a maternidade de maneira relevante. Nós estamos crendo nisso. Já começou, Brian, nós amamos você, está lá do outro lado agora. Eita, glórias, aleluias, estou crente hoje. Talvez você está aqui e falar de paternidade para você, nossa comunidade é jovem, talvez seja um assunto distante. Deixa eu te falar uma coisa, está chegando a hora, irmão. Cutuca alguém e fala assim, está chegando a hora. Brincadeira. Nós vamos ter mensagens práticas.
Nós vamos investir o nosso tempo para que a nossa vida seja relevante, gente. E aí é óbvio, eu preciso falar uma obviedade aqui. Todo mundo, em certa medida, deseja uma vida relevante, certo? Duvido que se eu fizesse um apelo aqui, gente, quero orar só pelas pessoas que desejam ser irrelevantes. Vamos fazer um apelo para quem quer uma vida irrelevante. Ninguém vem, porque nós temos essas fagulhas no nosso coração que eu creio que foram colocadas por Deus. Quando Ele cria todas as coisas e oferece ao homem esse lugar para cultivar, para desenvolver, para viver, para se relacionar. Essas fagulhas estão em nós ansiamos por mais. Então a questão não é se você deseja uma vida relevante ou não. Todos nós, em certa medida, desejamos, em condições naturais, normais. Nós ansiamos viver uma vida que impacta, construir uma história que inspira. Você se identifica com isso? Essa semana, a internet travou. Travou mesmo assim. A gente foi surpreendido com uma reconciliação histórica. Depois de 20 anos, nós vimos Joe Jonas e Demi Lovato cantando juntos de novo e dividindo o palco. Se você não sabe o que eu estou falando, provavelmente você tem mais de 40, mas nós somos uma igreja multigeracional e o seu pastor tem um histórico meio vergonhoso com Jonas Brothers. Então eu pensei numa ilustração para a gente começar o nosso papo e não tinha outra perspectiva para a gente começar. Cara, a internet foi ao delírio quando de repente os Jonas Brothers estavam fazendo um show em New Jersey e de repente a Demi Lovato entra no palco. This is real, this is me. E todo mundo foi à loucura. Você canta assim, pastor? Só agora para tirar uma risada sua. Mas o fato é que a internet foi a loucura. E aí os comentários são muito engraçados. Você vai lá ver nas redes sociais os Jonas Brothers, a Demi Lovato. Todo mundo, os brasileiros, cara, são os melhores nos comentários. Se a gente organizar certinho, dá pra gente lançar Camp Rock 3, esse mês ainda. E aí eu vi um artigo que estava falando sobre esse fenômeno, porque realmente explodiu. Fez um boom, milhares de pessoas comentando, interagindo, gente começando a comprar ingressos para as próximas atrações que eles tinham nessa turnê, imaginando quais seriam as surpresas, porque mexeu com o coração de uma geração. Talvez você está aqui, você está resistindo. Não mexeu muito comigo não. Mexeu sim, que eu sei. Mexeu comigo também. E aí nesse artigo tinha uma moça explicando sobre esse fenômeno para além da nostalgia. Para além da nostalgia, por que mexeu com uma geração tudo o que aconteceu nos últimos dias? Para além da nostalgia, esses personagens, essas pessoas, essas bandas, o próprio filme Camp Rock e vários outros filmes que foram lançados naquela época, remetem a uma estação da nossa vida e de uma geração em que as coisas eram simples. Nós éramos telas em branco, e de repente esse tipo de entretenimento começa a bombardear uma geração com essa ideia de que ela pode ser relevante. A garota da cidade do interior, tímida, a Mitty. Aí a gente pega o rapaz também, que de uma hora para outra tem uma conexão ali, alguma coisa rompe, e aí eles começam a mostrar para o mundo quem eles são e o que eles podem oferecer. E aí, nesse artigo, a perspectiva é que, de fato, isso mexeu com muita gente, porque lembrou a gente do que é sonhar, do que é ter expectativa de viver uma vida relevante. E essa geração foi a loucura, porque de certa maneira, ela cresceu com essa expectativa, uma hora ou outra eu vou viver uma vida relevante, uma hora ou outra alguma coisa acontece, e eu vou ter, visibilidade, eu vou ter uma plataforma, eu vou alcançar multidões, e aí, a vida real bateu na porta, e nem todos alcançaram uma vida relevante, dentro dessa perspectiva que foi oferecida, não só por Camp Rock, por vários outros filmes e conteúdos. É interessante porque os próprios Jonas Brothers, a Demi Lovato, essas pessoas que chegaram a ter essa vida relevante como ela era vendida,
não tiveram sustentação para ir adiante. A vida cresceu, o alcance cresceu, a abrangência, mas não tinha sustentação. Talvez você é de uma época um pouco para trás de Jonas Brothers. A Lindsay Lohan talvez seja uma referência para você de alguém que ficou famosa, uma artista mirim, e de repente, com tanta abrangência, com tanta relevância, ela se encontra em crises profundas. Não tem sustentação. E a grande verdade é que nós fomos treinados para pensar em relevância com esse conceito de abrangência, visibilidade, sucesso. E a gente vai ter a oportunidade de desconstruir um pouco essa ideia. A relevância pode gerar abrangência. A relevância pode levar você a ter oportunidades de ser uma voz que influencia muitas pessoas. Mas você precisa estar focado na relevância que é integral, que não está preocupado só com a abrangência, está preocupada com a sustentação. Muita gente alcança fama, conquista o que esperava conquistar, mas não tem caráter para continuar. Desmorona. E nós estamos sonhando com uma igreja, com um grupo de pessoas que tem essa expectativa de ser gente relevante. Em algum momento, pessoas que se tornam relevantes e que estão construindo histórias relevantes ganham abrangência e grandes oportunidades. Mas a questão é, você foi chamado para permanecer e não só para alcançar relevância em 1 ou 2 capítulos da sua vida e depois você vê tudo desmoronar. Faz sentido? E o tema da nossa mensagem hoje é o segredo para construir uma vida relevante. O segredo para construir uma vida relevante. A gente vai aprender com os acertos de homens e mulheres nessa série. E a gente vai aprender com o erro de homens e mulheres. Como é bom ter a Bíblia como um livro autêntico que não esconde as falhas de quem errou. E durante toda essa jornada, nos próximos domingos, a gente vai ter esse privilégio. Aprender com os acertos de outros e aprender com os erros de quem veio antes da gente. O contexto do texto de hoje, o primeiro texto, tem relação com uma parábola que Jesus contou. Jesus contou uma parábola sobre 2 homens, que ele descreve como construtores. 2 construtores, que tinham o mesmo objetivo, construir uma casa. 2 construtores com o mesmo objetivo, construir algo relevante. E Jesus, nessa parábola, vai mostrar um ritmo, uma progressão na sua fala, que revela que apesar desses 2 homens serem 2 construtores e terem o mesmo objetivo, eles desfrutaram de resultados completamente diferentes, mesmo sendo expostos às mesmas circunstâncias e aos mesmos desafios. A gente vai abrir em Mateus capítulo 7, você pode acompanhar comigo, abrir a sua Bíblia, se você quer construir uma história relevante, se você sonha com uma vida relevante, não de curto prazo, mas de médio, de longo prazo, abre sua Bíblia, você em casa, tem a oportunidade de anotar, grifar o texto, essa é a palavra de Deus. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Mateus 7, 24 a 27. Jesus contou a seguinte parábola: quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem essa casa, ela não cairá, porque foi construída sobre uma rocha firme. Versículo 26, traz para a gente a perspectiva de que quem ouve o ensino de Jesus, mas não pratica, olha que interessante, a gente veio na última série de mensagens olhando para Apocalipse, e Jesus dizendo naquelas cartas, quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
ouça como quem não só aprecia, mas como quem coloca em prática. E aqui Jesus está trazendo a mesma perspectiva. Quem ouve o meu ensino, mas só aprecia, não coloca em prática, é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Mesmo quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela cairá com um grande estrondo. Tem uma ênfase, um grande estrondo. Quem ouve, mas não pratica, é como o tolo. E aí nós temos o sábio e o tolo. Ambos os homens são mencionados aqui nessa parábola como construtores. E a expressão construção no Novo Testamento tem relação com edificação. E essa ideia de edificação não pode ser desconectada da vivência, da nossa vida. Cada tijolinho que a gente coloca na nossa vida por meio de uma decisão, de um projeto, de uma palavra que a gente diz para alguém, nós estamos construindo. Aqui o símbolo do construtor é quem está vivendo, quem está edificando uma vida, uma história. Cada ação, cada pensamento é como se fosse um tijolinho numa construção. Todos nós aqui nesse auditório e as pessoas que estão nos acompanhando pela transmissão são consideradas por Jesus como construtores. Você é uma construtora, um construtor. Então, todos nós estamos construindo alguma coisa na perspectiva de Jesus. A questão não é se você está construindo ou não. Até na sua omissão, até na falta de intencionalidade, você está erguendo alguma coisa. Você está edificando alguma coisa, vai ter algum resultado. Seja nas suas ações, seja nas suas omissões, a conta chega. Você está construindo, você é um construtor. E a grande questão é que nem todos os construtores são iguais. Jesus descreve 2 tipos de construtores: os sábios e os tolos. Olha para o irmão do seu lado e diz: e aí, eu sou o sábio, você é quem? É brincadeira. É brincadeira. E Jesus enfatiza então nessa parábola 3 questões sobre esses construtores, sobre esse movimento de construção. Primeira questão: o modo como o homem constrói importa. O modo como o homem constrói, ou seja, se é sobre a rocha ou sobre a areia, importa, afeta o resultado. Segunda questão: a prova, os testes, as tempestades, elas caem sobre ambas as construções que são levantadas. A forma pode ser diferente, mas as tempestades são iguais para todos que constroem. Terceira questão enfatizada: o resultado dessas tempestades caindo sobre aquilo que foi construído não são iguais. E a razão para os 2 resultados serem diferentes vai mostrar para a gente e vai revelar o segredo para você que quer construir uma vida relevante, construir uma história relevante. Um dos fatos mais ignorados nessa parábola e em outros escritos do Novo Testamento é que quando Deus olha para a humanidade, Ele vê as pessoas e Ele consegue classificá-las entre 2 categorias. Para pensar nisso comigo. Um dos fatos mais ignorados é que quando a gente vê Deus avaliando a humanidade, Ele vai descrever 2 categorias possíveis somente. Ele não descreve uma terceira opção, uma quarta opção, uma quinta opção, uma opção moderada. Ele vai categorizar as pessoas sempre em 2 grupos. Em Apocalipse isso também fica muito evidente. Jesus separando a humanidade em 2 grupos, a direita e a esquerda. O símbolo ali de como Ele olha para a humanidade, Ele consegue separar as pessoas que parecem iguais, mas que não são. 2 categorias, não tem meio termo. Não tem, isso precisa chacoalhar você hoje. Ou você constrói uma vida relevante, ou a outra opção é
se conformar com uma vida irrelevante. Só tem duas categorias: os construtores sábios e os construtores tolos. Não tem meio termo. Jesus e a palavra dele está constantemente dividindo os homens nessas duas categorias. A forma como a gente se relaciona com Jesus impacta o resultado de qual categoria nós vamos ser identificados. Por qual categoria? Não tem meio termo. Como a gente lida com o que Jesus disse e com a palavra de Deus, afeta como nós somos identificados, por qual categoria, ou como sábios, ou como tolos. E a gente chega na primeira aplicação do texto. Para considerar isso. Não existe vida relevante sem Jesus. Talvez você pense em pessoas que obtiveram sucesso em algumas estações da sua vida. A Bíblia traz ilustrações de homens que foram bem-sucedidos, que enriqueceram, que ganharam fortunas, que foram, prósperos na sua carreira. E de repente Deus interfere e diz: louco! Certamente hoje, se eu pedir a sua alma, a casa cai, você não tem nada para oferecer. E para quem vai ficar todos os tesouros que você ajuntou? Não existe vida relevante na perspectiva da palavra de Deus sem Jesus. Não tem. O versículo 24 deixa isso claro. A parábola começa dizendo: quem ouve as palavras do Pablo Marçal. Não. É de Jesus, começa com Jesus. Quem ouve as minhas palavras e as coloca em prática. A vida relevante é uma vida em Jesus. A vida relevante é uma vida com Jesus. Você precisa estar próximo de Jesus. Você precisa ser descrito e identificado como alguém que ouve a voz de Jesus e a reconhece e segue Jesus. Ele mesmo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Vida relevante é vida em Jesus, vida com Jesus e vida para Jesus. Se você busca qualquer outro fim, por exemplo, eu desejo um casamento relevante, fiquei sabendo que a igreja, a Bíblia, Jesus pode me ajudar de alguma maneira. Isso é muito bom, pode ser uma porta de entrada, mas se é só isso que você quer resolver na sua vida, se você deseja mais a relevância ou a construção de um casamento que satisfaça o teu capricho ou as tuas preferências, Jesus não é um fundamento, Jesus é um meio, e a vida não será relevante. Se você está buscando uma oportunidade de emprego, e você está orando, e fala: não, Jesus pode, eu quero um trabalho relevante. Se Jesus for só um meio, em algum momento a casa cai. Não tem vida relevante sem Jesus. Você não pode construir uma vida relevante sem Jesus, sabe por quê? Jesus é o mestre de obras. É engraçado que isso não está explícito na parábola, mas está claro na dinâmica dela. Jesus é o mestre de obras. Eu lembrei do Salmo 127. O Salmo 127, nos versículos 1 a 2, diz o seguinte. Você pode ler comigo? Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite. É inútil se preocupar em conseguir alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Talvez você está aqui nessa noite e você se esqueceu disso. Talvez você está querendo construir uma vida relevante, resolver vários problemas, ter êxito nos projetos da sua vida, e eu estou aqui com a palavra para dizer: se o Senhor não estiver envolvido nisso, em vão será todo o seu trabalho e o seu suor. É interessante, quando a gente olha para essa parábola, o homem tolo não é o homem desocupado. Para pensar nisso. Ele não é o cara que está lá ocioso,
preguiçoso, com o pé para cima na poltrona. O homem tolo é tão ocupado quanto o sábio. O homem tolo está fazendo muitas coisas. Ele está ocupado, ele está trabalhando, ele está se dedicando diariamente. Os dois homens têm algo para apresentar. Se você olhasse para uma figura, para um desenho, ilustrando dois homens que construíram uma casa, na dinâmica dessa parábola, você iria olhar no aspecto superficial e dizer: são iguais, olha lá, eles construíram duas coisas iguais. As casas têm o mesmo tamanho, tem um design parecido, o mesmo número de cômodos, olha que capricho, as duas casas têm um jardim, e a gente olha de fora e muitas vezes não consegue distinguir o sábio do tolo, mas Deus consegue. E o texto tem essa perspectiva de ajudar a gente a descobrir como é que nós estamos construindo a nossa vida. O homem tolo está trabalhando, mas ele não está considerando a voz de Jesus, nem a pessoa de Jesus. Ele está ocupado, ele tem muitos insights, muitas ideias, muitos sonhos, projetos, ele está lá trabalhando, ele está ocupado. E é interessante porque muitos de nós, quando passamos por testes e desafios, e nos pegamos com resultados que nos frustram, quando a casa cai, a gente tem dificuldade de ser humilde no processo, e avaliar que apesar da nossa ocupação, talvez nós não trabalhamos com a intenção que Jesus esperava de nós. Os dois homens representam aqui homens que tinham a mesma missão, construir uma casa. E a parte difícil desse texto é trazer aqui a consideração de que apesar de muitos de nós estarmos ocupados, o fruto do nosso trabalho está condenado já. Olha só, apesar da gente muitas vezes estar ocupado, essa parábola vai trazer para a gente essa perspectiva de que apesar da gente estar ocupado, pode ser que o fruto do nosso trabalho já está condenado. É uma questão de tempo. Os dois homens investiram tempo construindo de maneira diferente, mas a construção estava subindo. E aí Jesus está desenvolvendo, explicando essa parábola, e ele deixa explícito que o significado figurado do fundamento são as suas palavras, tem relação com o ensinamento de Jesus, e que por extensão abrange toda a escritura, toda a palavra de Deus inspirada, que aponta para o coração de Jesus. Em última instância, a consideração óbvia, gente, é que Jesus é a rocha. Não se trata só de uma receita de bolo de como construir a casa, é isso também, mas começa com o relacionamento com Jesus. Uma casa que suporta as tempestades é uma casa que está fundamentada em Jesus. Jesus é a rocha, Ele é o fundamento de uma vida relevante, não é um conceito, é uma pessoa. Não tem vida relevante, na perspectiva bíblica, sem que haja um relacionamento autêntico com Jesus. Vocês estão comigo? Segunda aplicação. Não existe uma vida relevante sem obediência. Primeira aplicação foi: não existe uma vida relevante sem Jesus, porque Ele é o mestre de obras. Tudo começa com Jesus, tudo começa na salvação, tudo começa com colocar a fé em Jesus. O contexto aqui de Mateus capítulo 7 está localizado no Sermão do Monte, a conclusão do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, o sermão mais famoso de Jesus, começa com um convite para a gente se esvaziar, para a gente reconhecer que a gente é insuficiente e que a gente precisa dele e dos ensinamentos dele. Então, Jesus é a rocha. Sem Jesus não dá para construir uma vida relevante. Amém? Mas é bem verdade que uma vida relevante, uma história relevante, não pode ser construída sem obediência também. O versículo 24 deixa isso claro: quem ouve minhas palavras e as pratica,
é tão sábio quanto uma pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Qual é o nível de dedicação para você cavar sobre rocha firme? Qual é o nível de investimento que você precisa ter para colocar o maquinário para abrir um buraco em rocha firme? Sem Jesus não dá, mas sem obediência também não. Sem dedicação árdua também não dá. Você não pode construir uma vida relevante sem Jesus, e Jesus não vai construir uma vida relevante por você. Você não pode construir uma vida relevante sem Jesus, e Jesus não vai lavar a louça no seu lugar. É tipo isso. Jesus é o fundamento, e você é convidado para trabalhar com esse mestre de obras e considerar o projeto que ele tem, o planejamento que ele está oferecendo. E aí a gente considera que o contexto dessa parábola que Jesus contou já deixa aqui implícito que se Jesus é a rocha, esse papo primeiro nos convida a colocar nossa confiança nele. A salvação é o primeiro passo, mas a obediência é a sequência. E aí a obediência é uma resposta da nossa confiança em Jesus, que vai não só validar o processo, mas vai abrir caminho para a gente construir uma vida e uma história relevante. Sem obediência não rola, não é legalismo. Obediência é o meio pelo qual nós somos coerentes com aquilo que nós falamos que nós acreditamos. Tiago, mas o apóstolo Paulo falou tanto que a salvação é de graça, que não é por obras para que ninguém se glorie. Verdade. Jesus fez algo por você que você não poderia fazer, que eu não poderia fazer por mim. Ele pagou o preço pelos nossos pecados, do passado, do presente e do futuro, aquilo que a gente ainda faria contra a santidade de Deus e contra pessoas que nós amamos, para que a gente pudesse ser reconectado com o Pai. A salvação é pela graça, é por aquilo que Jesus fez, mas Jesus está fazendo algo em nós e deseja fazer algo através de nós. Então nós precisamos levantar o popô da cadeira e trabalhar. Tem alguém com ânimo para amanhã, segunda-feira, começar a trabalhar de maneira árdua? Jesus não vai construir uma igreja relevante por nós, multi. Ele tem um plano, ele está nos convidando, ele é o fundamento, mas ele está chamando você e eu para crer nesse negócio de que somos parte do processo, parte dos planos que ele tem sobre nós. Tiago, me convence com a Bíblia. Tá bom. Filipenses capítulo 2, olha só, dos versículos 12 a 13. O mesmo apóstolo Paulo que falou que a salvação é de graça, vai dizer: trabalhem com afinco, trabalhem com dedicação à sua salvação. Jesus ligou o motor, irmão, você tem que pisar no acelerador e dirigir. Trabalhem não de qualquer jeito, mas com dedicação árdua, obedecendo. A obediência, para quem enxergou o que Jesus fez na cruz, não é fardo, é libertação, para uma vida que faz sentido, uma vida que faz a diferença, uma vida que vale a pena ser vivida. Obedeçam a Deus, não de qualquer jeito, com reverência e com temor. Sigam os planos, considerem os ensinamentos de Jesus, porque Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo de ter uma vida relevante, vem de Deus. E talvez você está chegando numa fase da sua vida, que já tem dúvida, será que ainda dá? Dá sim, cara, dá sim. Moisés, eu orei, trouxe a perspectiva de Moisés antes de começar o sermão. Deu tudo errado para ele, a casa dele caiu, mas o fundamento foi trabalhado, reforçado, e na terceira idade esse homem desbanca junto com o mestre de obras o maior império daquela época, e tira a força de trabalho que sustentava o avanço do Egito, para levar para uma terra nova. Se um idoso teve uma vida relevante, eu estou aqui para dizer para você, que talvez esteja na terceira idade, tem esperança e tem planos para a sua vida. Para você que é adulto,
Deus tem planos para você que é jovem, está na hora de usar a força do braço também, de se dedicar com um trabalho árduo. Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. O homem sábio vai representar alguém que se porta como quem está seguindo um plano que não é dele. Ele é diligente, ele recebeu o plano do mestre de obras, e ele não está questionando, não, é que eu penso de uma outra determinada maneira, não, mas é que eu tenho um insight aqui, eu vou começar não pelo alicerce, eu vou começar pela decoração. E Jesus está dizendo, não, o homem sábio é como quem ouve e pratica o meu propósito, quem considera o meu planejamento, o planejamento que recebeu e se dedica a esse planejamento de maneira árdua. É interessante, essa mesma parábola aparece no Evangelho de Lucas também. O Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 48, traz a mesma parábola e revela para a gente um detalhe adicional. Olha que interessante. O homem sábio é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo. Não tem pressa. Ele está trabalhando naquilo que é fundamental, ele cava fundo, e ele coloca os alicerces em rocha firme, e quando vem o teste, quando vem a aprovação, fica de pé. Por que fica de pé? Porque foi bem construída. O sábio cava arduamente, intencionalmente. Ele se dedica primeiro ao aspecto da profundidade. Essa semana eu vim aqui na igreja durante a semana, e eu encontrei com o Rafa. O Rafa está lá no fundo servindo, não está? Está lá, acenou. E a gente estava trocando uma ideia, e aí ele compartilhou comigo uma experiência que ele teve, algumas celebrações atrás. A gente estava se preparando para começar a celebração, o culto, e ele viu um movimento de oração aqui, e ele estava orando por algumas coisas lá no automático, e ele pensou, cara, eu estou orando por coisas tão superficiais, estou entregando o Rafa, mas vai ficar legal. Ele falou assim, cara, eu quero orar por coisas mais profundas, eu quero ser um homem mais profundo, eu quero me dedicar primeiro ao aspecto da profundidade. Nós precisamos de homens nessa igreja que não estão preocupados com os resultados imediatos. Se a igreja está crescendo ou não está crescendo, como é que está? Na hora certa, antes de crescer, Jesus está te convidando, se você está aqui, a descer, a cavar, a aprofundar o alicerce da sua vida, da sua história e dessa comunidade, porque a abrangência é um resultado, e é um resultado que, se não for acompanhado de profundidade, só aumenta o desastre. Pensa, quanto maior a abrangência do que você está construindo, maior a altura daquilo que você está edificando na sua vida profissional, na sua vida conjugal, com seus filhos, se não tiver profundidade, catástrofe. E aí o Rafa começou a falar, pastor, eu quero ser um homem mais profundo. Olha lá, tô enchendo sua bola, Rafa. E ele falou, cara, eu quero profundidade, pastor. Eu não me conformo com uma vida superficial. E eu tenho coisas para trabalhar na minha vida, talvez eu tenha até algumas certezas que eu preciso desconstruir. Eu preciso descobrir o que Deus pensa sobre uma vida profunda. Preciso aprender a orar, eu quero uma vida profunda. Eu falei, que massa. Foi uma semana de vários aconselhamentos, e chegar aqui e ouvir alguém dizendo assim, eu quero uma vida profunda. Falei, cara, que massa, tem potencial, mas vamos ver o que ele fala na sequência. E ele falou, e eu estou disponível para prestar contas, para ser alguém que ouve o contraditório, para ser alguém que é acompanhado, para ser alguém que é corrigido quando necessário, porque eu quero uma vida profunda. Eu quero ser um esposo melhor, eu quero ser um líder melhor, eu quero ser um homem melhor. E nós, gente, eu estou chamando vocês a acreditar que nós estamos indo para o 3º ano de igreja e tem um tempo novo para a gente viver na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na nossa comunidade. E a nossa dedicação agora não é na abrangência, é na profundidade. Profundidade só pode ser alcançada com esvaziamento e comprometimento, com humildade.
Porque nós temos desafios naturais, nós temos pontos cegos na nossa vida e nós temos pecados. E nós precisamos de gente que ajuda a gente a cavar, porque é difícil. Porque a areia é mais fofinha. Se abre o sermão e tem lá um fulano se comparando com o Billy Graham, falando que vai fazer a maior cruzada do Brasil e chamando as pessoas de meu lindo, minha linda. Areia! Areia! Você foi chamado para se dedicar arduamente, cavando a profundidade dos alicerces da sua relação com Deus, do seu casamento, da sua paternidade, da sua relação com seus filhos, com suas filhas, o seu trabalho, profundidade. E o maior erro de quem deseja viver uma vida relevante, gente, o maior erro de quem deseja viver uma vida relevante e acaba fracassando, foi se comprometer com a abrangência e não com a profundidade. Foi alargando a vida, foi galgando o território, foi conquistando e pouca profundidade. Foi avançando e pouca profundidade. O maior erro de alguém que deseja viver uma vida relevante e fracassa é se comprometer pouco com o aspecto da profundidade. O quão comprometido você está para cavar onde é difícil. Olha para nós, gente, como uma igreja pequena, com um grande prédio para cuidar, com uma visão grande. É difícil, nós estamos no caminho certo mesmo. Era esperado que fosse difícil. Uma igreja que está preocupada em alcançar as próximas gerações e investir nas próximas gerações. Uma igreja que quer investir em homens que se levantem para ser pais que não tiveram, para ser maridos, sem a referência de um marido, de um pai presente em casa. É difícil pra caramba, mas tem fundamento. Jesus é a rocha. Levante-se, creia. Vale a pena cavar na profundidade, porque a abrangência virá. Virá. Muitos evangélicos tocam relacionamento com Jesus, se dedicam aos ensinamentos de Jesus com um comprometimento mediano. E lembre-se, Jesus disse que não tem dois tipos de construtores. Não tem mais que dois, perdão. Tem só dois. O sábio e o tolo. Não existe essa parada de se comprometer mais ou menos com Jesus e com os ensinamentos dele. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Se você quiser me seguir, Jesus disse, negue-se a si mesmo. Para de ser tolo. Aprenda comigo. Seja sábio. C.S. Lewis, ele vai trazer para a gente a perspectiva de que o cristianismo, se ele é verdadeiro, tem infinita importância. Se ele é falso, não tem nenhuma importância. O que ele não pode ser é de moderada importância. Quanto mais valor você enxerga em Jesus e nos ensinamentos dele, maior é o comprometimento que você tem para colocar em prática o que ele diz que é verdade. Para abraçar o projeto dele. Quantas pessoas preferem as suas ideias do que as ideias de Jesus e tentam achar meios termos? Jesus disse, olha, vocês precisam tomar sobre mim o meu jugo, precisam ser guiados por mim. A palavra de Deus diz, olha, fujam da ideia de jugo desigual. Se você está seguindo Jesus, você precisa de alguém que vai seguir Jesus também, porque senão vocês vão driftar. Aí vem o bonito e fala assim, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou desobedecer Jesus com uma expectativa espiritual. Eu vou ser um missionário no meu trabalho ou na minha faculdade, porque tem umas pessoas lá que vale a pena eu pegar. Então eu vou falando de Jesus, uma hora ou outra se converte. Suas ideias, seus pensamentos, na contramão daquilo que Jesus diz, que é o plano. Talvez vida financeira. Existem pessoas aqui que não abraçaram a perspectiva do Sermão do Monte, acreditar, cara, Jesus está te chamando para uma vida de desprendimento, não é de responsabilidade, é desprendimento, ser alguém generoso, ser alguém que acredita que o projeto de Jesus para a sua vida é colocar o reino em primeiro lugar, e adestrar o seu bolso para que você não adore a si mesmo e nem tenha prioridades fora de ordem, mas use o seu dinheiro para a glória de Deus e para abençoar pessoas, a começar dentro da comunidade, na igreja. Num tempo em que tem muito pastor fazendo um monte de falcatrua, a gente se sente confortável de tentar achar um meio, não, mas tem tanto pastor ladrão. É verdade,
mas a minha obediência não está condicionada nos maus exemplos, está condicionada na voz de Jesus. 2 Pedro 1 a 10, capítulo 1, versículos 10 a 11, diz para a gente: trabalhem e dediquem-se ainda mais arduamente, para mostrar que de fato vocês estão entre aqueles que foram chamados por Jesus. Façam essas coisas, dediquem-se arduamente e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Quais são as áreas da sua vida que você tem seguido mais a linha do comprometimento moderado ou as suas próprias ideias, insights, do que a voz de Jesus? Aqui na Multi a gente fala com muita frequência: ser antecede fazer. A gente leva muito a sério esse negócio de ser igreja. Não é qualquer um que sobe aqui para cantar. Cristo é o fundamento dessa equipe que está cantando. Todo mundo imperfeito, a começar por mim. Mas qual é o fundamento dessas pessoas? Como é que elas estão vivendo? O que a gente faz é uma consequência de quem a gente é. E muitos de nós estamos construindo de várias formas, que entram em contradição com quem a gente diz que é e a fé que a gente diz que tem. Jesus vai dizer assim no versículo 46. Olha que interessante, no Evangelho de Lucas. Mesmo contexto dessa parábola aqui, ok? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não seguem o meu plano? Eu falo, é isso aqui. Você inventa outra coisa e faz um pouquinho diferente. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se estão construindo sobre outros fundamentos, de um outro jeito? Por que vocês não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim. Ele ouve as minhas palavras e as pratica. E o homem tolo representa alguém que se porta como quem segue seus próprios sentimentos, suas próprias intuições, suas próprias ideias, e negligencia o plano perfeito de Deus para a sua vida. A palavra de Deus diz: toda palavra inspirada é útil, ela tem uma finalidade, não está lá à toa. Não é só para você ler de manhã: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, boa, avante. Não, tem ensinamentos ali, tem desafios ali a serem considerados em aspectos práticos. E a gente precisa considerar o seguinte: a tempestade, presta atenção, a tempestade é uma certeza para todos nós. Talvez você está aqui e está falando: não, mas eu estou de boa, por enquanto. Pastor Tiago, profeta do caos. A tempestade é uma certeza para todos. Ou seja, a durabilidade daquilo que a gente constrói não é uma mera questão de sorte. Quantas vezes eu vi pessoas apostando contra o plano de Jesus? Cara, na minha adolescência eu me converti, primeira coisa que eu consagrei a Jesus com muita luta foi a minha vida sentimental. Eu cantava Jonas Brothers pensando em Jesus porque ali não tinha chegado. Momento de alívio cômico: se você não riu, Jesus viu. Não é questão de sorte. E eu lembro de amigos dizendo: não, mas nós não vamos ficar apatia, nós vamos testando, nós vamos fazendo isso aqui. Essa pessoa não acredita em Jesus, mas tudo bem, vai que depois se converte. E vai lá, segue suas próprias ideias. E eu olho para trás e eu vejo uma fila, eu não falo isso com orgulho, eu falo isso com tristeza, eu vejo uma fila de amigos, amigas, que se tornaram tolos e tolas. A casa caiu. Não interessa o quanto trabalharam, não interessa o quanto investiram, apostaram contra o mestre de obras e deu errado. A tempestade é uma certeza. Uma hora você será testado. Uma hora o que você está construindo vai ser testado. E a pergunta é: será que fica de pé? Terceira aplicação: não existe vida de relevante então com prazo de validade. Nós não estamos falando de uma vida relevante que começa bem, depois desmorona e é isso aí. Foi um capítulo lá de glória do meu passado.
Não, Jesus tem um plano. Jesus está te chamando para participar do plano dele e construir uma vida, uma história que deixe um legado com peso de eternidade. A parábola deixa claro que existe a possibilidade de você permanecer de pé, mesmo com as suas imperfeições, mesmo com os seus desafios e improbabilidades, se você ouvir as palavras de Jesus, se você considerar o plano dele para a sua vida, você ficará de pé. E quantas vezes a gente duvida disso? Sabe por quê? Porque a gente olha ao nosso entorno e a gente vê a casa caindo de um monte de gente. Gente que às vezes veio na igreja, que cantou, que ministrou, olha, que era carismático, e aí você olha, está desmoronando, irmão. Aí você fala, qual que é a chance da minha casa não desmoronar? Depende. Essa reflexão é válida. Qual foi o fundamento que você construiu? Não tem vida relevante com prazo de validade. Deus te chamou para adentrar a eternidade. As tempestades são inevitáveis, elas vão revelar a autenticidade e a relevância daquilo que você está construindo. É interessante, nós temos o paralelo aqui no versículo 25 e no versículo 27. Vocês estão acordados comigo? Eu estou ligado no 220. Olha só, quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá. Se foi construído do jeito de Jesus, ficará de pé. Mas o Jesus que falou que uma casa ficou de pé, disse, a mesma tempestade, os mesmos testes, a mesma inundação, os mesmos ventos castigaram outra casa, que não tinha fundamento, e ela caiu, não de qualquer jeito, com um grande estrondo, porque quanto mais você constrói, e menos profundidade você tem, menor é a estabilidade, maior é a probabilidade de catástrofe. Uma equipe de filmagem na Flórida, depois de um furacão, ficou impressionada, estavam fazendo reportagem, e eles viram que tinha uma casa no meio de um bairro, uma única casa no meio de um bairro, que não tinha caído depois do furacão. A tempestade passou, destruiu o bairro inteiro, e só tinha uma casa de pé. Eles estão lá filmando, chamou a atenção deles, tinha um senhorzinho fazendo jardinagem. Eu imaginei a cena de Up, Altas Aventuras, sabe, o senhor Frederickson, fazendo lá a jardinagem dele de boa, as câmeras passando, um Armagedon em volta, e uma casa de pé. Os caras ficaram curiosos, como assim? Todas as casas caíram, menos a desse senhor, e eles foram entrevistar esse senhor, e perguntaram, como é que você conseguiu escapar do resultado da catástrofe, que varreu o bairro inteiro? O que você fez? Que ele falou, o que eu fiz? Eu mesmo construí a minha casa, só que eu não construí de acordo com as minhas próprias ideias, perspectivas ou achismos. Eu fui na prefeitura, eu peguei lá um projeto que eles dizem que é a norma, que funciona para que uma casa fique de pé em caso de furacão. Eu li lá os parâmetros, e eu fiz exatamente como o parâmetro pedia. E ele falou assim, provavelmente os meus vizinhos fizeram de outro jeito. Eles tiveram outras ideias. Eles economizaram tempo, energia e levantaram casas lindas aqui na Flórida. Mas olha o que aconteceu. Fundamento importa. Eu achei até uma foto para mostrar para vocês. Deixa eu ver se está aqui. Olha que interessante. Essa é uma das fotos, eu pesquisei, tem várias reportagens parecidas. E o padrão é o mesmo. Alguém que construiu, não de qualquer jeito, mas considerando as orientações básicas em caso de furacão, em caso de tempestade. O pau torou, gente. O vento soprou, mas ficou de pé. A gente vem na igreja de domingo, a gente escuta uma mensagem de motivação no Instagram, a gente às vezes leu a Bíblia lá uns 10 minutinhos na nossa semana, e a gente vai absorvendo às vezes orientações que a gente nunca coloca em prática, ou que a gente coloca do nosso jeito. Pensa nisso. Eu falei hoje, no início da celebração, tome nota, pense nos seus pontos cegos, aproveite essa oportunidade. E a questão é, você vai sair daqui com quais orientações hoje?
Será que você ouviu como quem vai colocar em prática? Ou será que você vai sair daqui? Não, mas está tudo bem por enquanto. A tempestade é inevitável. Jesus deixa claro que existem 2 tipos de tempestade. Em Mateus capítulo 7, ele fala que tem 2 tipos de tempestade. Primeira categoria de tempestade são as pequenas tempestades. As pequenas tempestades têm relação com os desafios da sua vida, com as pressões naturais do mundo em que nós vivemos. Às vezes com pressões e desafios que outras pessoas estabelecem e que afetam a sua vida. Efésios capítulo 6 também diz que alguns dos nossos desafios são espirituais. Nem todos, nem tudo é o diabo. Às vezes é só você mesmo que é tolo. Às vezes é o Tiago, é o pastor que é tolo, não é o diabo. Mas às vezes é o diabo. Tribulações, desafios, pequenas tempestades. Tentações são pequenas tempestades que testam para ver qual é o seu fundamento. Luto, perder alguém que se ama, é uma tempestade que chacoalha a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. A gente perdeu nosso segundo filho enquanto a gente plantava essa igreja. Eu testemunhei aqui no último domingo. Minha esposa ficou de pé. Nosso casamento ficou de pé. Isso não afetou a forma como a gente estava servindo na comunidade. Não por legalismo, mas por confiança. A tempestade passou. Nós estamos de pé. E Jesus é digno do nosso tempo, do nosso comprometimento, e nós vamos avançar. Com dor, com lágrima, mas com confiança. Nós estamos seguindo o mestre de obras. Pouca profundidade equivale a pouca estabilidade. E pouca estabilidade equivale a pouca durabilidade. Não é sorte. Aqueles que ouvem as palavras de Jesus e constroem sobre a rocha, ficam de pé. Grande parte dos escombros que tem na nossa vida, na nossa história, apontam para momentos em que nós não ouvimos a voz de Jesus. Nós tomamos decisões de acordo com a nossa preferência, com a nossa perspectiva. O versículo 27 vai deixar esse aviso enfático: quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Porque as pequenas tempestades vêm, mas tem um segundo tipo de tempestade, uma segunda categoria. Jesus vai dizer que haverá uma tempestade final. Mateus capítulo 7 ele diz: vai haver um negócio chamado juízo final. Ó, ganhei atenção. Juízo final. Jesus diz: acontecerá uma última grande tempestade. E muitas pessoas talvez enganarão a muitos e até a si mesmos. Vão terminar a vida bem-sucedidos. Sobreviverão às pequenas tempestades. Mas Jesus diz: a última tempestade é o teste final. Por que vocês me chamaram de Senhor, Senhor, se vocês não me trataram como mestre de obras? Por que vocês desconfiaram que viver uma vida de santidade valeria a pena? Por que vocês desconfiaram e seguiram cuidando da vida financeira de vocês de qualquer outra forma que não fosse a forma que eu estabeleci? Generosidade, fidelidade nas pequenas coisas. Por que vocês me chamaram de Senhor, Senhor? Afastem-se de mim, porque nunca vos conheci. O público-alvo dessa parábola, primeiro, é a gente que está dentro da igreja. É você que cresceu na igreja. Sou eu, como neto de pastor. Terceira geração, o raio caiu no mesmo lugar já. Puf. E Jesus parece que ele está chacoalhando e trazendo uma perspectiva de alerta máxima, dizendo: olha, essas pessoas não estavam apenas enganando outras pessoas. Diante do teste final, essas pessoas estavam enganadas, elas realmente acreditavam que elas me conheciam. Elas me chamavam de Senhor, elas iam na igreja.
Elas liam a Bíblia. E essa parada não é para levar você a desconfiar da sua fé, é para você fortalecer o fundamento e analisar a sua prática com aquilo que você tem ouvido. 3 anos que eu estou pregando aqui na Multi, 3 anos de mensagem. A minha vida mudou com o que eu preguei. Tem mudado. E a pergunta é, o que está crescendo? E debaixo de qual fundamento a sua vida está avançando? Tiago, nós saímos de uma série que foi, nossa, pauleira, você deu voadora com a Bíblia para tudo quanto é lado, parecia que você estava até assim, sabe, meio bruto. É a palavra. E a postura de Jesus aqui em Mateus capítulo 7, traz para a gente um Jesus que está tentando despertar uma geração, e que vai fazer tudo que está ao seu alcance, para chocar mesmo, para chacoalhar e dizer assim, ei, acorda, eu tenho um plano, eu sei quais são os planos, sou eu que sei os planos para você, dá para ficar de pé, mas não seja como tolo, ouça o mestre de obras, coloque em xeque a sua religiosidade vazia, cava, vai no profundo, se compromete, e aí no capítulo 7, versículos 21 a 23, começa o Jesus chacoalhando todo mundo, dizendo, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Na tempestade final, muitas pessoas me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônio? Gente, para se colocar nessa lista. Muitos de nós nunca tiveram experiências como essas pessoas que estão no texto. E Jesus está dizendo que essas pessoas com essas experiências estariam enganadas e diriam, Senhor, Senhor, nós fizemos tantas coisas para o Senhor, nós construímos tantas coisas. Jesus vai dizer, eu nunca conheci vocês, eu nunca fui o fundamento, eu fui o meio. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à minha vontade. O apóstolo Paulo fala para Timóteo o seguinte, sobre o desfecho da história, os momentos finais da história da humanidade. Você está comigo? Davi pode subir, a banda pode começar a se posicionar. Paulo diz para Timóteo o seguinte, saiba, Timóteo, nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas, as suas próprias ideias, os seus insights, as suas experiências, o seu dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas, não terão afeição nem perdoarão, farão fofoca para todo lado, caluniarão outros e não terão domínio próprio, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os seus amigos, serão imprudentes e tolos, cheios de si, amarão os prazeres ao invés de amar a Deus. E aí o apóstolo Paulo dá a letra, ele fala, muitas pessoas serão religiosas apenas na aparência, terão construído casas bonitas, mas sem fundamento, rejeitaram o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Timóteo, fique longe de gente tola. Timóteo, fique longe de gente que não ouve as minhas palavras. Anunciem as minhas palavras, tragam as pessoas para ouvir a minha voz, mas aqueles que rejeitam, cuidado. Mas você sabe muito bem, Timóteo, o que eu ensino, como eu vivo, e qual é o meu propósito de vida. Você sabe não só o que está na aparência, na superfície, você sabe qual é o fundamento da minha vida. Você conhece a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Talvez você está aqui essa noite e você precisa ouvir uma palavra te chacoalhando, te chamando a ser perseverante, mesmo quando não tem resultado. Toda a Escritura é inspirada por Deus
e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro, o que é relevante, para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. A palavra de Deus nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar vocês para construírem uma vida relevante. Vocês acham que eu sou um pastor muito enfático? Fala a verdade. Você acha que às vezes eu piro na batatinha aqui falando com vocês? Ninguém vai ter coragem de levantar a mão? A Gabi levantou, honesta. Nós fazemos tudo o que está à nossa disposição para chamar a atenção, para pregar, para desafiar, para chacoalhar. Nós sabemos que tudo depende da ação de Deus, mas é Deus agindo em nós. E ser alguém enfático, alguém que acredita de verdade no que está dizendo, é uma expressão de amor. Jesus está chamando a atenção de gente que estava conformada e convicta de que tinha um fundamento sólido. Ele está dizendo: não tem, é só aparência. E Jesus contava parábolas, ele falava coisas às vezes difíceis de serem ouvidas e serem tragadas. Olha, haverá uma tempestade final, haverá um teste final, e muitos não passarão nesse teste, porque não colocaram a confiança em mim, não ouviram as minhas palavras. E eu quero perguntar para você que está aqui nessa noite: como é que você agiria se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo? Máquina do tempo. Olha o pastor viajando na batatinha de novo. Tivesse uma máquina do tempo te esperando lá fora, e você pudesse voltar para 10 de abril de 1912. Para quê, pastor? Para você parar exatamente no meio das pessoas que estão entrando no Titanic. Estão entrando a bordo do Titanic, dizendo: é o maior navio, é o mais seguro, que obra arquitetônica, vai ser um lazer extraordinário, uma vida épica que eu vou ter, uma história épica que eu vou ter para compartilhar para os meus filhos e para os meus... Todo mundo feliz, eufórico para entrar no Titanic. E aí você volta no tempo, exatamente naquele momento em que você sabe que as pessoas estão entrando confiantes, mas que vão naufragar. Como é que você agiria? Como é que você pregaria? Como é que você conversaria com as pessoas que estão convictas, estão entrando para a morte? O caminho largo é o caminho da destruição, mas o caminho estreito é o caminho da vida. Gente, nós faríamos todo o barulho, nós colocaríamos nosso dinheiro, nós investiríamos em microfones, nós faríamos um escarcéu, mas nós iríamos tentar salvar o máximo de pessoas possíveis, porque a gente saberia que haveria uma tempestade, haveria um iceberg, e lá haveria morte, sofrimento. Então nós não iríamos ficar calados, nós teríamos uma postura relevante. Nós iríamos olhar para cada pessoa e tentar convencer elas da melhor maneira possível. Não entra, esse caminho leva para a destruição, não é relevante, parece bom aos seus olhos, mas levará à morte. E eu estou aqui para insistir com você, igreja. Nós somos uma igreja pequena, mas nós temos um grande Jesus, um grande evangelho. Tem uma cidade esperando a gente, tem um Brasil esperando as composições que vão fluir daqui. Tem igrejas esperando recursos que nós enviaremos para plantar outras comunidades em outros estados, em outros países. Nós vamos colocar um seminário para funcionar, se Deus quiser, e nós vamos levantar líderes. Nós vamos fazer o máximo que a gente puder. Nós vamos sonhar, porque Jesus está conosco no nosso barco, e a tempestade vem, a onda bate. O crescimento às vezes é questionado. Nossa, deveria ter crescido mais rápido. Nós estamos descendo. Jesus chamou a gente para descer e cavar profundidade agora. Eu quero te convidar a ficar de pé e acreditar que esse Jesus está te convidando para sair do lugar da irrelevância, da apatia, da autossuficiência e ouvir as palavras e colocá-las em prática. Você não tem ideia do que Deus pode fazer na próxima geração da sua família, se hoje você tomar uma decisão. Você
você corrigir rotas diárias da sua vida estão sendo guiadas pelas suas intuições e não pela palavra de Deus. Espírito Santo, creio que o Senhor está aqui. Tua palavra foi aberta. Jesus foi exaltado. E nossas famílias estão reunidas nesse lugar, nesse tempo. Nós não nos conformamos com uma vida relevante só de abrangência, porque nós sabemos que há caminhos que parecem bons aos nossos olhos, mas que conduzem à destruição, ao grande estrondo. Nós queremos relevância, como o Senhor diz. Relevância que está alicerçada na profundidade. Relevância que tem estabilidade. Ah, mas o meu pai e minha mãe. Ah, mas os meus avós. Ah, mas na minha família tem um problema geracional, ninguém consegue vencer. Você vai ser o primeiro. Se você ouvir as palavras do mestre de obras para em você. Interrompe os ciclos. Obedece a Cristo. Confia nele. Consagra a sua vida. Deus, no nome de Jesus, nós suplicamos ao Espírito Santo a abertura de coração nessa noite, para a gente reconhecer as nossas fragilidades, os nossos pontos cegos e os nossos pecados, para a gente se agarrar às palavras de Jesus e juntos orarmos aqui agora. Levanta homens relevantes nessa igreja, levanta mulheres relevantes nessa comunidade, levanta famílias relevantes, músicos relevantes, voluntários relevantes, levanta mais pastores relevantes, levanta, Senhor, generosidade relevante, levanta, Senhor, aqueles que serão como Neemias e Esdras, que vão reparar as brechas desse prédio, que vão trabalhar, que vão preparar o espaço das novas gerações, que vão abrir caminho para os seus filhos e para os seus netos. Espírito Santo, dá clareza nessa noite para cada pessoa que está aqui. E eu oro primeiro por aqueles que precisam tomar a decisão mais importante, colocar a fé em Jesus. Espírito Santo, gera isso agora, não por força, não por manipulação, mas nós clamamos por quem está na transmissão, quem está no auditório, que sabe que a palavra está incomodando. É hora de entregar o leme para Jesus. Pai, decisões autênticas no nosso meio. Senhor, nós queremos orar por aqueles que talvez estão desacreditados, estão desesperançosos com esse papo de relevância, porque já tentaram outras vezes, assim como os discípulos estavam pescando, e Jesus chegou e falou: lança do outro lado. Não, mas já jogamos, não deu certo. Lança! Deus, eu oro pelos cansados entre nós. Levanta um exército nessa noite, gente com vida. Sopra o teu espírito, revigora a perspectiva, traz coragem para obedecer. Obedecer não é legalismo, não é fardo, é privilégio, é meio. Levanta uma igreja que ama obedecer a tua palavra. Levanta uma multi que não abre mão dos ensinamentos de Jesus e que aposta contra toda e qualquer possibilidade lógica, sempre que a sua voz nos guiar na direção contrária. Nós ficamos com o Cristo, com a voz de Cristo. Se você está cansado, se você tem áreas para reconstruir na sua vida, eu quero orar por você. Eu creio que nesse terceiro aniversário da Multi, Jesus está levando a nossa comunidade a um lugar mais profundo. Se você tem áreas para reconstruir, faz o sinal com a sua mão, nós vamos clamar ao Senhor juntos por essas áreas. Deus, olha as mãos levantadas, Senhor, pelo auditório. Se você está em casa, envie um direct para a gente no Instagram, a gente quer saber o seu testemunho, a sua história. Nós queremos orar por você pelo seu nome. Pai, nós pedimos força e vigor para obedecer. Nós pedimos esperança. Nós pedimos perspectiva até que a casa esteja cheia. Até que a casa esteja cheia. Pai, creio que o Senhor está me inclinando a orar por corações aqui que deixaram de orar pelos pais, pelos avós,
às vezes pelos filhos, tão desesperançosos. Deus, derrama um frescor na vida de oração das pessoas aqui, para orarem pelo impossível. Nós oramos por famílias restauradas nesse auditório. Nós oramos pelos pais, pelas mães, pela família estendida que foi perdida. Nós suplicamos a ação do Teu Espírito, até que a casa esteja cheia. No nome de Jesus.